Estamos en horario entonces, ¿no? Pode Podemos ser. esperar unos minutitos más, pero ya estamos en el horario de 8:30. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción para, bueno, darles la bienvenida a los que se sumaron para escuchar la presentación, ¿sí? de Julia. Dentro del marco de la disciplina Asia-América Latina, que en los últimos semestres la hemos dado repetido tanto que ya, bueno, ahora tenemos, generalmente tenemos muchos alumnos, ahora tenemos 4 alumnos, 5 alumnos inscriptos. Julia, como está haciendo la maestría en Relaciones Internacionales en la UNILA, hace su actividad de estagiaria, ¿no? Dentro de la disciplina para cumplir con un requisito de antecedente de docencia en la formación de maestría. Y bueno, y estás haciendo la disertación, ¿no? La tesis de maestría sobre el tema de las relaciones Paraguay con Taiwán y con China, ¿no? Es decir, en un escenario en el cual ahora hace muy poquito tiempo otro país decidió, otro estado decidió el reconocimiento diplomático a la República Popular China. Esto es, bueno, seguramente quizás hagas referencia, pero es una constante de reconocimientos que va perdiendo la República China en Taiwán y pasan al reconocimiento diplomático de la República Popular China. Entonces le quedan hoy a Taiwán solamente 14 estados que reconocen diplomáticamente con la pérdida del reconocimiento de Nicaragua en diciembre, ¿no? Bueno, el eje seguramente de la presentación, no sé, Julia, va a ser las relaciones Taiwán con Paraguay, pero bueno, hay esto, ¿no? Es decir, se inscriben dentro de lo que es también las relaciones de Taiwán con América Latina, en la cual América Latina en sí, digamos, tiene unos 8 estados de los 14 que hoy reconocen a Taiwán, que bueno, están precisamente en relación diplomática. Paraguay es el único de América del Sur, el resto son países de América Central y del Caribe, microestados del Caribe. Y bueno, el resto se divide en otros microestados, sobre todo del área de la Micronesia, ¿no? Bueno, algunas cositas rápidas, ¿no? De decir de Taiwán, el tema de ser, por un lado, estar hoy en una circunstancia política en la cual siempre la República Popular China lo consideró una provincia rebelde y por lo tanto estar en esa situación, ahí se sumó alguien más, decía, por un lado eso, por un lado un histórico de habitantes que se consideran también parte de China, ¿no? Y todo un escenario de corriente independentista más reciente, ¿no? Sobre todo, digamos, con el movimiento, se fortaleció sobre todo con el tema del movimiento Girasol y, digamos, el ascenso y consolidación al frente del Estado de Taiwán del Partido Democrático Progresista, encabezado por la presidenta Tsai, ¿no? Y por lo tanto el fortalecimiento de una identidad taiwanesa y, digamos, en menoscabo, diríamos, de lo que sería la identidad china. Mismo que China lo considere, como decíamos, una provincia rebelde, que Taipei, dentro de los destinos aéreos de China, esté dentro de los vuelos internos y no de los vuelos internacionales, por ejemplo, como una muestra, y bueno, la intención histórica de China de incorporar a Taiwán y, bueno, bajo la idea de un país, dos sistemas, ¿no? Es decir, bueno, Taiwán podría tener, al igual que Hong Kong, al igual que Macao, ser una región autónoma especial
con reconocimiento político diferenciado para China. Esto genera obviamente muchas dudas en una parte importante de la población taiwanesa, que, bueno, de todas maneras, sigue habiendo un sector que plantea la incorporación, ¿no? Es decir, sobre todo cuando se pone en el eje y en el predominio la cuestión de lo que sería las prioridades económicas y no los debates sobre el destino político de Taiwán. Bueno, otra cuestión importante que lo une es básicamente lo que fue el gobierno de Chiang Kai-shek, que, digamos, ejerció desde el año 49 una verdadera dictadura en Taiwán, es decir, después de la guerra civil china, Taiwán queda como último bastión del Kuomintang, ¿no? Del Partido Nacionalista, como el bastión capitalista dentro de China, pero también con una dictadura militar férrea, ¿no? Y en ese marco se desarrolló lo que fue un milagro económico para Taiwán, obviamente apoyado en las potencias occidentales y sobre todo los Estados Unidos, de constituirse Taiwán como uno de los tigres asiáticos y el famoso Made in Taiwan, que a partir de los años 60 y hasta los años 80 fue un elemento característico de Taiwán, ¿no? En ese sentido, digo, aparecen las cuestiones sobre, bueno, las posibilidades de unión con la República Popular China, proceso, digamos, que lo llevó precisamente al Kuomintang más recientemente a salir del poder, es decir, lo que le cuestionaron al presidente Ma del Kuomintang hasta la entrada de la presidenta Tsai del Partido Demócrata Progresista, fue ese acercamiento, tanto económico como político, a la República Popular China. Bueno, con esa introducción, voy a darle acá a aceptar a Elson, con esa introducción vamos a comenzar a hablar entonces de la relación, ¿no? Taiwán-América Latina, quizás con mayor énfasis en Paraguay, por ser el tema de estudio especial de investigación de Julia, ¿no? Así que bueno, Julia, adelante, te dejo para exponer y después dejamos abierto, después de la presentación de Julia, para preguntas, comentarios, interrogantes, reflexiones que quieran ir aportando. ¿Tá? Uhum. Eu vou compartilhar a tela, mas deixa eu ver se eu acho. Ele parece um pouquinho grande, mas eu deixei bastante informações ali nos slides, para se alguém não conseguir acompanhar, por algum motivo do som. Vocês estão conseguindo me ouvir tudo certo, gente? Tudo certo? Eu acho que... Beleza. Bom, seguindo então, um pouquinho a apresentaçãozinha. Eu faço parte do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UNILA, né? A minha pesquisa atual da minha dissertação, eu estudo um pouquinho de Taiwan, dentro da América Latina, mas também a questão da China, com relação ao Paraguai, e basicamente como que se desenvolve um relacionamento econômico, e tudo isso a partir da questão de Taiwan. Mas hoje abordar um pouquinho mais geral. Então, vou começar falando um pouquinho das características gerais de Taiwan. Se fala Taiwan ou República da China, geralmente você vai ver República da China, Taiwan, mas tanto os próprios taiwaneses, a Tsai geralmente chama de Taiwan mesmo, a linguagem é o mandarim, então o mandarim tradicional. Não existe muita diferença de fala em relação ao mandarim da China continental. Existem algumas palavras, assim como a gente tem a nossa diferença, por exemplo, português de Portugal e as variações do espanhol. E você, então, entretanto, a escrita é tradicional, quer dizer que ela tem mais dos risquinhos e tudo mais. E o taiwanês é um dialeto, então ele não tem
não tem escrita, né? Junto com esse crescimento de uma questão de identidade taiwanesa, também vem um pouquinho que o taiwanês tem se extinguido. É uma língua falada mais por pessoas mais velhas, então, às vezes, o pai e a mãe não querem, né, tá lidando com os filhos, então eles alteram a linguagem ali para que eles não entendam. E a nova geração de jovens e tudo mais é uma geração bem mais progressista do que aqueles que vieram anteriormente. Então, talvez isso faça uma diferença ali. Né? A área total de 35.900 km². Então, é um país, ele está é o 137 país mais pequeno. População de 23,6 milhões de pessoas e o PIB atual de 685,50 bilhões. Tá? Trazer um pouco dos antecedentes antes da Guerra Civil Chinesa. Então, a ideia é trazer como que Taiwan iniciou e como que virou, basicamente, chegou nessa questão. Né? Algumas pessoas pensam que não. Para ela ser parte da China, ela existiu ali, então, quando a China separou, foram para lá. E, na realidade, era uma ilha que já existia e já foi colonizada anteriormente também. Então, ela foi inicialmente ocupada por portugueses. Então, os portugueses chegaram ali e a expectativa era de você criar uma rota de comércio, né? Então, ela recebe o nome de Ilha Formosa exatamente por isso, por ser colonizada por portugueses nesse período. Não colonizada, mas ocupada, né? Ela serviu de entreposto comercial até 1622. E em 622, os holandeses chegaram na busca de colocar um posto de negociação e eles utilizaram a ilha de pescadores. Então, eles chamam a ilha de Panhu. É uma ilhazinha um pouquinho ao sul de Taiwan, então você tem a sua acesso com voos domésticos e tudo mais. Eles ocuparam essa ilha e em 1624, na realidade, eles expulsam por um dos seguidores da dinastia Ming. A dinastia Ming, nesse período, já estava se deteriorando, terminando, mas esse foi um dos seguidores fugiu para lá. E, enfim, em 1642, ali saiu os holandeses, né? Ocuparam o norte da ilha, uma busca de ar. Então, 642, a última fortaleza espanhola caiu sob o controle holandês, e depois ali se estabeleceu o reino de Tungning em 662. Tá? A capital era Tainan, também é uma cidade no sul. Após a derrota desse seguidor da dinastia Ming, a dinastia Qin, né, finalmente anexou a ilha e ela estava sob a jurisdição, então, da dinastia comandante da China. Eu vou fazer sempre a diferenciação da China, quando eu estou me referindo à China continental, né, a área continental, e Taiwan, quando me refiro ali à República da China, ao interesse. A ilha teve um período de domínio, né, sobre o domínio japonês, então ela foi inicialmente cedida pelo Tratado de Shimonoseki, em 1895. Foi um tratado de paz assinado pela China e pelo Japão, na Primeira Guerra Sino-Japonesa. Então, foi cedido o espaço tanto da Ilha Formosa de Taiwan em si, mas a Ilha de Pescadores também. Existiu nesse período também uma proclamação de uma república pelo governador de província de Taiwan. E aí esses acontecimentos trazem a ideia de uma criação de uma república de Taiwan ou de uma identidade taiwanesa, de que já nesse período não se queria a existência de outros colonizadores, de outras pessoas que estivessem ocupando a ilha, né? Então, existiu um levante dos habitantes ali, uma maioria de uma população tanto indígena, mas que faziam parte os chineses que tinham vindo da ilha continental. 5 meses de derrota do exército. Então, passaram 5 meses, enfim, o exército japonês derrotou, e a última localidade que o exército japonês ocupou foi em Tainan, novamente ali no sul. Dentro da ilha, em relação à questão continental, já era um espaço que já tinha trilhos, já tinha telégrafos, se exportava bastante arroz, açúcar e o chá. Né? E o per capita também era maior do que o continente. Então, mesmo que as condições na ilha de Taiwan fossem um pouquinho menos evoluídas, desenvolvidas do que no continente, as pessoas tinham uma vida melhor.
ali não existia muito desenvolvimento no período, porque a ilha ainda anteriormente havia sido comandada por oficiais da mainland, né, do continente. E esses oficiais não tinham realmente interesse no que a ilha esperava, né? E também eles falavam uma língua diferente. Então, como eu comentei ali, o taiwanês era uma língua que estava mais presente nesse período do que realmente o mandarim, e aí tinha algumas variações do cantonês também. Quando o Japão passa a ocupar a ilha, eles realmente direcionam a ilha para um comércio, para uma exportação para outros países ali, que não fosse apenas a China. Então, você começa a Inglaterra, alguns países na Europa ali também, outros países da Europa, começam a exportar tanto arroz, o chá e tudo mais. Tá? Esse aqui é um pouquinho grande, mas só para poder visualizar ali. Mas, então, o surgimento da ilha de Taiwan, como tecnicamente a gente conhece hoje, com a Guerra Civil Chinesa, tá? Então, essa disputa entre Mao, basicamente, o que combina no fim da Guerra Civil, uma guerra civil, a disputa entre Mao e o Chiang Kai-shek, o Jiang, né? Jiang Xieqi, que a gente fala. Então, inicialmente, essa disputa começa em 1912, quando você forma a República da China, né? Quem comandava era Sun Yat-sen, né? E ele é destituído do poder quando a expedição ao norte, que era liderada pelo Jiang, chega, então, e toma o poder em 1926, 1928. Inicialmente, a ideia do Sun Yat-sen era que você seguisse um modelo de uma ditadura russa que existia, né, no caso da questão soviética. Ele, inclusive, mandou o Jiang para que ele fosse estudar numa academia militar, e a partir dessa experiência dentro, o Jiang entende, ou ele se entende que ele acha que o comunismo não é realmente um bom sistema para a China, e ele começa a perseguir, então, os participantes, mas qualquer um que se alinhasse à ideologia comunista. Ali ele começa, então, ali em abril de 1927, né? Então ele começa começa a eliminar a ameaça restante ao Kuomintang, que era o partido que ele fazia parte, então, o Partido Nacionalista. Tá? E ele começa essa perseguição. Dentro dessa perseguição, nesse período, tanto a esposa de Mao, e acredito que uma das filhas deles, foi morta, né, foi assassinada pelo o exército do Kuomintang, e aí, a partir dele, o Mao começa a mobilizar as classes mais pobres, a partir do ideal comunista, prometendo para eles um futuro melhor. O Mao realmente acreditava que se você criasse uma revolução ali, essas pessoas seriam capazes de vencer. Então, era um período onde realmente o Kuomintang não tinha um interesse de questões sociais ou de nada disso. Então, uma população com uma grande disparidade, né, procurava uma questão melhor, e foi isso que Mao prometeu, para que eles dariam um futuro melhor e uma questão financeira melhor. Então, em 1934, houve a organização da Grande Marcha, então foi uma caminhada de mais de 9.000 quilômetros, então ela saiu do sul e foi ao norte da China, iniciou-se com 100.000, né, apoiadores de Mao, e terminou com aproximadamente 10.000. O objetivo dessa Grande Marcha era principalmente chamar atenção, então, para o que estava acontecendo, começando ele, e para aumentar a autoestima dos membros dos partidos e que ele ganhasse suporte da questão dos habitantes da população. Deu muito certo, inclusive próprio dentro do Partido Comunista, ele ganhou um prestígio a partir desse evento. Né? Então, essa questão da Guerra Civil esteve presente até 1937 ali. Em 1937, eles chamam de acontece a Segunda Frente Unida para a defesa do território chinês. Então, durante esse período ali, já existia uma nova invasão japonesa no território chinês, e aí você entrava também no contexto da Segunda Guerra, e ali você junta essas condições. Quando o Japão ataca Pearl Harbor, os americanos, os estadunidenses, entram basicamente em contato com a China e formam uma aliança para derrotar o Japão. É nesse mesmo período que Taiwan e Penhu retornam à China. E aí continua assim, uma luta armada e por muito tempo.
E, enfim, acontece a derrota do exército de Jiang, e ali se diz que essa sua derrota está ligada em uma derrota em 3 grandes batalhas, né? Então, a questão da Manchúria, o avanço comunista da Manchúria em 1947, a Batalha de Huahai. Então, as tropas de Mao avançaram sobre as tropas do Kuomintang ao norte do Yangtze, no Rio, e a última grande batalha em Tianjin, Peiping. Então, com essas 3 derrotas, o exército do Kuomintang não teve mais condições de se permanecer na China continental, e aí eles passam, então, fogem para Taiwan, tá? E aí, o que acontece? Então, o Jiang assume a administração de Taiwan e a Ilha de Pescadores, tá? E eles permanecem como a China oficial, a China legítima, até 1971, tá? E aí, em 1971, os Estados Unidos alteram um reconhecimento da China continental, da China de Taiwan, para a China continental. Então, há uma visita do presidente Nixon a Pequim, a Assembleia Geral da ONU vota em uma expulsão, então essa saída se dá através de uma votação. Ela é proposta pela Albânia, e em termos de expulsão, né, era uma coisa que era proposta frequentemente, a expulsão dos nacionalistas chineses, né? E por 76 votos a favor e 35 contra. Então, a China comunista toma o lugar do governo de Jiang após a aprovação da resolução, e hoje ocupa esse espaço até hoje, né? Então, um pouquinho da questão de China e Estados Unidos, China, Taiwan e os Estados Unidos. A aproximação entre China e os Estados Unidos acontece ali com o conflito sino-soviético que acontecia em 69. Então, os Estados Unidos, com o escalonamento do conflito ali, a questão bélica e uso até de outras armas, entra e propõe, né, ou defende que essa aproximação entre China e Estados Unidos seria uma maneira de barrar o avanço soviético, né? A China, então, compreendia que precisava de um balanceamento da força ali na região onde estavam, e aí os Estados Unidos entram como um grande ajudante nesse sentido. Inclusive, nesse período, foi dito, olha, a venda de armas dos Estados Unidos para a China, todo esse apoio militar também poderia ser dado pelos Estados Unidos. Os primeiros encontros e os primeiros acordos foram realizados sem nenhum conhecimento do Departamento de Estado. Então, ali no período Kissinger, falando com o Nixon, propôs que esse fosse inicialmente conversado por baixo dos panos, principalmente porque não se queria desestabilizar a questão de Taiwan no período, né? Então, Taiwan não sabia dessa questão, e nem o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos sabia, até que fossem realmente concluídas as negociações e acordados essa viagem. A principal motivação dessas conversas, elas aconteceram em Warsaw, foi a aproximação em busca de estabelecer um equilíbrio nas disputas da Ásia e aumentar a sua vantagem em relação à União Soviética. Então, era uma ideia, uma busca da própria China exercer mais poder na sua própria região e também em relação à União Soviética. Foi em 72, através dos comunicados de Xangai, que eles comunicaram o início oficial das tratativas de normalizar entre os estados. Então, você tem a votação ali em 71. Em 72, fala-se sobre a normalização do relacionamento, então, sobre a retomada de questões econômicas, negociações diplomáticas e tudo mais, né? Em 1978, os Estados Unidos publicam um comunicado, que é chamado Joint Communiqué, francesa, não, gente. E aí decidem realmente a alteração de reconhecimento, que começa, e aí o estabelecimento de relações diplomáticas, que começa em 79. Né? Em relação a Taiwan, o que foi acordado entre China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, no período, acordam em retirar as tropas, então existiam tropas ali na região, porque Taiwan era basicamente um ponto estratégico para conter o avanço comunista na Ásia, né? Então, os Estados Unidos tinham grande interesse de permanecer ali e ofereciam ajuda militarmente, economicamente. Então, o governo de Chiang, ali durante a ilha, tinha esse apoio, tanto militar quanto econômico, dos Estados Unidos, né? E aí desenvolveu várias questões, desenvolveu vários relacionamentos a partir disso e a partir desse ideal anticomunista. Então, Taiwan fez parte e encabeçou a Liga Anticomunista Internacional,
inclusive tendo um evento e um encontro em Taiwan. Eles foram responsáveis aqui na América Latina também por auxiliar na Operação Condor, aqui na região. Então, toda essa questão foi meio que encabeçada, mas também auxiliada pelos Estados Unidos, né? Tendo tropas e tendo um tratado de defesa mútua, esse tratado de defesa mútua, no período, dizia que se a China tivesse o objetivo de invadir Taiwan, os Estados Unidos iriam se defender como se fosse um ataque ao próprio país, né? Então, era defesa mútua se houvesse alguma questão e algum embate bélico. Então, depois desse tratado, terminaria esse tratado de defesa mútua, o reconhecimento da República Popular da China como China legítima, e entendiam Taiwan como parte integrante do território chinês. Colocaram fim às relações diplomáticas entre Taiwan, né, e os Estados Unidos. Apesar de toda essa questão, de todo esse deixar dos Estados Unidos, ou com certo abandono, os Estados Unidos se manteram muito próximos a Taiwan e participaram ali com apoio econômico e militar até hoje. Então, você vende armas e foi tranquilo. Tem sido vendido armas. Foi, inclusive, um desses pontos no qual a China concordou que os Estados Unidos pudessem vender armamentos a Taiwan de forma limitada, né? Então, hoje, uma venda que os Estados Unidos realizam de caças, de tudo isso, ainda incomoda muito os chineses desde então. E eles também criaram, nesse período, o Taiwan Relations Act, né? Então, chamam de Taiwan Act, que é basicamente uma lei e um acordo que permite que os Estados Unidos ajudem a manter a paz, a segurança e estabilidade ali na região de Taiwan, e autoriza a continuidade de relações comerciais, culturais, entre as pessoas dos Estados Unidos e de Taiwan, sem necessariamente ter uma relação diplomática, né? É muito presente, é muito comum esse entendimento nos Estados Unidos e nessa cultura americana de Taiwan como uma parte integrante, como um território, de certa forma, independente, mas não muito, né? Então, não se posicionam, e nem hoje, nem o Biden, nem o Trump anteriormente se posicionaram. Acho que o Trump chegou a algum momento, mas falar de uma independência de Taiwan, mas se defende a participação em outros estados. Você tem diversas projetos de cooperação, de intercâmbio, de questão turística. Tudo isso ainda existe, persiste com os Estados Unidos desde então, mesmo se oficialmente não existam relações. Essa é uma coisa que sempre precisa deixar claro, é de que a não existência de uma relação diplomática não implica em não existência de qualquer outro tipo de relacionamento. Então, um relacionamento econômico, um relacionamento cultural, tudo isso ainda existe, independente de um acordo diplomático sendo existente ou não, né? Então, os Estados Unidos não deixou de compartilhar todas essas questões. Um pouquinho grande aqui. Esse aqui eu esqueci. Não, tá aqui. Eu esqueci de alterar o título, mas aqui eu falo um pouquinho da alteração de reconhecimento, né, dos estados. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Então, aqui um pouquinho já estou falando sobre a questão da América Latina e Taiwan. Tirei o título para a gente não se confundir, perdão. Então, sobre a questão da América Latina, com essa alteração que os Estados Unidos teve, nesse reconhecimento, quando os Estados Unidos deixam de reconhecer a Taiwan e passam a reconhecer os Estados Unidos, então acontece uma nova orientação da política exterior, tanto chinesa quanto norte-americana. Diversos dos outros estados do mundo inteiro passaram a reconhecer também a China continental. Na questão da América Latina, você tinha uma predominância de diversos governos militares na questão, então ditaduras no período, né? Para essas ditaduras, então eles passaram a reconhecer, quando os Estados Unidos reconhece a Pequim como um governo legítimo, um governo que se cria relações, essas ditaduras que foram tanto apoiadas e muitas vezes financiadas pelos Estados Unidos no período, né, percebem então Pequim como um apoio real, então um apoio mesmo que de ideologia diferente,
mas a oposição a Moscou, então a oposição à União Soviética no período. E esse alinhamento, na realidade, com Pequim e não necessariamente com Washington, né, não com os Estados Unidos, permitiria também uma autonomia em relação aos Estados Unidos. Então, quando você estreitava laços com outro país que não fosse os Estados Unidos, você deixava de ser tão dependente financeiramente, economicamente do próprio Estados Unidos, né? Quando a gente fala de alteração de reconhecimento entre os dois estados, para abrir o que interfere que eu reconheça Taiwan ou que eu reconheça a República da China. Então, são vários fatores. Ali, primeiramente, desde uma conjuntura política doméstica, então, como a questão interna desse país, então a questão interna de Taiwan, a questão interna da China, a questão interna dos países menores, quais são as suas necessidades econômicas, sociais, né? O peso econômico de Pequim e Taipei, tanto em questão de comércio, ajuda financeira, investimentos, né? E até condicionantes estratégicos, inclusive a pressão de terceiros, de países ou atuação da China ou Taiwan em fóruns internacionais. Então, são vários fatores que se desenvolvem para que você altere esse reconhecimento. Principalmente a questão econômica, a questão de terceiros países envoltos. Então, às vezes, reconhecer Taiwan, reconhecer a China, pode estragar o relacionamento com outro estado que é mais interessante. Então, aqui na questão da América Latina, aqui na América do Sul, principalmente, o Paraguai é o único país que reconhece, e ele, dentro do Mercosul, como um bloco econômico, teve muita pressão de outros países ali, então do Brasil, da Argentina, que tem um relacionamento mais estreito, para que se alterasse esse reconhecimento, né? E, enfim, você pudesse celebrar acordos como bloco realmente. Tá? Então, são várias questões. A alteração de reconhecimento em ordem cronológica a partir dessa questão dos Estados Unidos, da Chile, Peru, Equador, Argentina, Guiana, Jamaica, Trindade e Tobago, Venezuela, o Brasil, Suriname, Barbados e Colômbia. Anterior à repressão em Tiananmen, né, da Praça de Tiananmen, Pequim tinha conseguido estabelecer relações diplomáticas com Antígua, Bolívia, Granada, a Nicarágua e o Uruguai. Então, a Nicarágua tinha inicialmente conseguido iniciado suas relações em 1985 ali, né? E aí ela retomou, se não me engano, em 1900. Recentemente, ela já tinha retomado uma questão com Taiwan. Ali na frente a gente vai falar um pouquinho desse caso específico. Em 1988, Taiwan tinha relações diplomáticas só com 11 países da América Latina. E aí eles buscam, através da alteração de reconhecimento, realizar uma ofensiva diplomática. Então, é você enviar pessoas de alto escalão do governo para visitar esses estados, oferecer uma ajuda, questão financeira ou cooperação. Essa ofensiva diplomática que Taiwan realiza na América Latina, ali no finalzinho dos anos 80, no início dos anos 90, está principalmente baseada na ajuda técnica no setor primário, né? Então, ali, principalmente questão de, assim no Paraguai a gente vai ver um pouquinho, de cooperação na área de agricultura. Então, Taiwan, como um espaço montanhoso, como um país montanhoso, teve que desenvolver várias técnicas de agricultura para que você pudesse utilizar desse espaço. Então, é um país muito pequeno, com uma quantidade muito grande de pessoas que precisa desenvolver. E aí você desenvolve técnicas de agricultura, isso, durante esse período, e é isso que é oferecido especialmente para esses países menores. Então, quando eu estou falando de países pequenos que não têm muito desenvolvimento econômico, no período ali, no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, o que se buscava era, se eu não conseguir desenvolver a indústria, então eu preciso desenvolver a minha exportação do agro e tudo mais, tá? Então, ele alcançou reconhecimento de diversos países do Caribe, São Vicente e Granadinas, Dominica, Cristóvão e Neves e Santa Lúcia, né? A gente vai passar ali, eu errei, então, aqui. No caso de Santa Lúcia, ali, Pequim conseguiu reconhecimento por parte desse país em 1997, mas Taiwan retomou esse reconhecimento em 2007. Desde 1989, Pequim conseguiu apoio de Bahamas, da Dominica, do Granada e da Costa Rica.
Então, aqui, que a ofensiva taiwanesa foi realizada no fim dos anos 80 e no princípio dos anos 90, e Pequim, na realidade, iniciou essa ofensiva aqui na América Latina apenas no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, né? É interessante lembrar que em 2001 também a China entra na Organização Mundial do Comércio e é visto como uns pontos de curva que sobre várias políticas, mas que a partir daí se desenvolve muito tanto a questão do comércio, a questão das relações e acordos da China com os outros países, né? Então, os principais atributos em busca de reconhecimento que a Taiwan oferece em busca dessas ofensivas são ajuda financeira, né, empréstimos ou doações, questão de cooperação técnica em setores primários na indústria, cooperação em questão de desenvolvimento econômico e social e o intercâmbio entre estudantes de diferentes instâncias. Essa questão de desenvolvimento econômico e social é muito presente também. Então, em vários países, você tem acordos e empréstimos, até mesmo doações para a construção de casas populares, né, de moradias e moradias populares, e o intercâmbio entre estudantes é muito desenvolvido. O governo de Taiwan oferece diversas bolsas para que você traga estudantes, inclusive estudantes de alto grau, então não só de graduação, mas de mestrado, de um doutorado, para estar estudando no país, e são altos valores. Fazendo a diferença, recentemente, se oferece bolsas colocando em nossos valores de uma bolsa de R$5.000, por exemplo, né, mensalmente para estar por ali. Então, aqui. Então, um pouquinho da minha pesquisa, que eu entro mais na minha área, mas é o desenvolvimento do relacionamento entre Taiwan e Paraguai. O Paraguai é o único país da América do Sul aqui que reconhece, tá, Taiwan. Ele reconhece desde 1957, não foi um reconhecimento permanente desde então. E o primeiro acordo acontece em 57 e até 2019, quando a minha pesquisa aconteceu no TCC, foram celebrados 77 acordos entre os estados em diversas áreas e diversos presidentes durante esse período. Inclusive áreas sociais, como eu falei, das vivendas, mas também para a promoção do turismo. Então, você tem um acordo aéreo entre os estados, acordo de programas de férias para os alunos e para alunos taiwaneses, para alunos paraguaios, para que venham, e todos esse tipo de acordo. A aproximação entre esses estados se dá inicialmente pela ideia, pelo ideal e pelo desejo anticomunista. Né? Inclusive, o Paraguai participa dessa aliança anticomunista. Então, durante o período de aproximação entre os estados, você tinha dois governos militares. Então, o governo de Chiang Kai-shek, né, e o governo do Stroessner, aqui no Paraguai. Então, essa aproximação, o primeiro é entre esses dois contatos, e é exatamente essa ideia de uma aliança anticomunista. O Paraguai tem como, não apenas o interesse de Taiwan, essa presença aqui, mas também nos Estados Unidos, que, como a gente viu, apoia financeiramente, economicamente e militarmente também Taiwan. Então, o interesse dos Estados Unidos é que você tivesse também uma influência na América Latina para barrar os avanços comunistas que surgiam, só que sem uma influência direta, né? Então, quando a gente fala ali sobre financiamento das ditaduras aqui, com essa questão de Taiwan, principalmente no Paraguai, e numa ditadura forte como foi a do Stroessner, no período, você tinha a possibilidade de interferir um pouquinho, interferir ali, ou pelo menos tentar mover algumas ideias, alguns projetos aqui na região, sem que os Estados Unidos precisassem estar diretamente relacionado com isso, né? O Paraguai é um caso de sucesso de reconhecimento diplomático. Então, você teve vários acordos e você sempre retomou. Existe, inclusive, uma conferência que acontece todo ano, uma conferência econômica entre Taiwan e o Paraguai. Então, minha busca de desenvolver isso permanece. Ela se iniciou, se não me engano, a primeira vez nos anos 70, e a partir de então aconteceu esporadicamente, né? E aí você passa a todo ano ter, se não me engano, ou algum tempo que mais ficou foi de 5 anos de diferença. E aí não existe muito diferença dessas reuniões, mas elas são uma forma de você reafirmar esse compromisso de Taiwan como Paraguai. Então, todo ano você traz dirigentes, você traz
políticos importantes de um dos outros países para se encontrar e participar. Aqui no Paraguai, você tem muita visita de pessoal de alto escalão, né? Então, você às vezes manda uma comitiva de empresários e de grandes políticos de lá. Em 2019, a Tsai, se não me engano, participou, veio aqui no Paraguai, mas também existe esse convite bem frequente. Então, dentre os acordos que a gente vê, tem, que eu falo um pouquinho aqui, das declarações de presidentes, né? E aí, essas declarações, esses encontros acontecem a partir de um convite de outro. Então, aqui nessa declaração de presidente, a gente fala aqui, ó, que os estados retomam um posicionamento sobre esse alinhamento ideológico e nessas declarações de presidente, eles falam exatamente que é preciso defender um mundo livre, com respeito à democracia, aos direitos humanos e falam de desenvolvimento mútuo. Então, essa da questão da democracia e dos direitos humanos está ligado às críticas que se faz à China continental, né? E a gente fala de um caso de sucesso do reconhecimento diplomático, é que as relações já acontecem há mais de 60 anos. Foi celebrado, inclusive, no Paraguai e em Taiwan, os 60 anos com um novo acordo, com novas questões econômicas e com novas tratativas econômicas também. E, inclusive, o Paraguai, diferente de alguns estados menores ou de alguns estados menos relevantes, se posiciona abertamente nas organizações internacionais e internacionalmente através do próprio Estado, né, sobre a participação de Taiwan, tanto em organizações internacionais, sobre a soberania de Taiwan. Então, quando a China fez um comunicado no finzinho de 2019, reafirmando que, olha, Taiwan faz parte da China, o Paraguai passou dentro do próprio Congresso, ali das câmeras de deputados e a Câmara de Senadores, uma declaração de que Taiwan era um estado independente, que era um país que tem própria soberania e devia ser respeitada, e que a China estaria espalhando mentiras. Foi um pouquinho nessa coisa. Então, você tem esse posicionamento não apenas internacionalmente, mas também dentro do país, domesticamente. No Paraguai, você vê diversas tentativas, e vai estar um pouquinho na minha dissertação, quem quiser acompanhar, sobre alteração de reconhecimento. Então, esse é um assunto muito presente. Não é que não exista, não existe não é homogêneo essa existência, mas você passa, então, que, por exemplo, a Associação Paraguai de Carnes, você não pode exportar, porque existe relacionamento econômico com a China continental, mas você tem alguns produtos que não vão, então, que não vão até lá. Então, por exemplo, as carnes. Para que você exporte carne do Paraguai ou de qualquer país para a China, é preciso que exista um órgão da China que faz essa avaliação, então, antes de sair do país de origem, dentro do país que ele procura. Então, vamos supor, o Brasil e a China existem um comércio de carnes, de leguminosas, de produtos que são perecíveis, e existe um órgão chinês dentro de território brasileiro que faz essa avaliação antes desses produtos chegarem em um navio ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Com a questão de Taiwan e a China ali no Paraguai, você não tem a presença desse órgão e esse órgão não existiria. O que se fala é que, por exemplo, você não pode colocar nenhuma embaixada, nenhum órgão que seja relacionado governamental no Paraguai, porque a presença desse órgão existente da China continental, com a presença de órgãos de Taiwan, entenderia que existem duas Chinas e não somente uma. Então, os paraguaios não conseguem enviar produtos perecíveis, então você não consegue enviar soja, que é uma grande produção do Paraguai, você não consegue enviar carne para a China, exatamente porque você não pode ter essa certificação ali no Paraguai. Então, falando com alguns dos interessados nesse assunto ali no Paraguai, e alguns chineses que trabalham com essa aproximação entre China e Paraguai, falam exatamente isso, olha, Paraguai não exporta carne, não exporta soja, porque teria que existir um órgão regulador chinês em território paraguaio,
e isso nunca vai acontecer. Esse erro nunca vai acontecer, porque seria reconhecer que existe mais de uma China, né? Então, quem pressiona por uma alteração de reconhecimento é principalmente as pessoas que têm um interesse econômico em estar realizando comércio ali. Então, grandes detentores de terra, grandes detentores de gado, tudo isso ali no Paraguai, que também fazem parte de uma elite política. Então, ali no Paraguai, mas assim como a gente vê em várias, né, regiões aqui na América Latina, a elite política também é a elite econômica do país, né? Então, quem participa da política paraguaia tem geralmente terra, tem geralmente isso, tem todo interesse. Então, são propostas dentro da Câmara de Deputados, da Câmara de Senadores, tudo isso, propostas de alteração de reconhecimento, né? Então, até 2021, foram propostas 5 projetos diferentes, né? Os mais recentes estavam relacionados à questão da pandemia, mas anteriormente as propostas eram relacionadas a, olha, a gente não vende nada para a China, a gente precisa vender e a gente só vai conseguir abrir o comércio a partir disso. E o governo paraguaio, então, os dirigentes ali, barraram todas essas propostas. Não foi nenhuma das propostas de alteração. Supostamente se abriria um escritório comercial e não teve abertura de escritórios comercial. Então, o Paraguai teve sucesso em barrar qualquer alteração de reconhecimento diplomático ou qualquer proposta de alteração de reconhecimento diplomático proposta pela população, pelos dirigentes ali, tá? Então, ali no Paraguai, uma coisa interessante e falar sobre como isso não é homogêneo, acho que está nesse slide. Os taiwaneses que vivem na cidade, que vivem ali no Paraguai, eles geralmente são donos de lojas e de comércios. E aí eles empregam esses paraguaios. E existe muito uma dificuldade de relação entre essas duas populações, porque uma, obviamente, detém um poder econômico, então somos donos de lojas que chegaram para morar tanto no Paraguai, mas em Ciudad e Asunción, né? E de uma população que é empregada dessas pessoas. Então, a maioria dos paraguaios, principalmente aqui em Ciudad del Este, aqui na fronteira, trabalha para lojas de chineses, para lojas de taiwaneses, principalmente. O governo de Taiwan oferece ajuda financeira para que sejam abertas empresas aqui, tá? Oferece também incentivos econômicos para que taiwaneses venham e abram empresas aqui na região. Então, tudo isso eles têm apoio do governo nesse quesito, enquanto os paraguaios vivem, né, como empregados das pessoas. Então, o clima entre paraguaios e os taiwaneses e os próprios chineses não é, principalmente gerações mais velhas, não é muito amigável. Então, quando a gente fala dessa alteração de reconhecimento, muitos paraguaios entendem e defendem que seria necessário você alterar esse reconhecimento, de que isso traria você reconhecer a China continental ao invés de Taiwan, traria mais desenvolvimento econômico, traria prosperidade e tudo mais. Alguns se ainda se atrelam a uma população no Paraguai que ainda é muito conservadora, né? Muito conservadora em questão social, em questão ideológica. Muitos se prendem à questão de uma ameaça comunista ainda, assim como a gente vê no Brasil. Então, não, porque a China é comunista e a gente não pode deixar que os comunistas entrem no nosso país. E o clássico que a gente vê acontecendo aqui, também numa sociedade paraguaia que é governada, inclusive aqui eu falo um pouquinho, pelo Partido Colorado, por muitos anos, tem essa dificuldade, mas esse receio, né? Essa questão de reconhecimento entre Taiwan e o Paraguai, ali está muito ligada, que a gente fala um pouquinho ali, sobre essa presença, tanto a proximidade dos Estados Unidos, né, e de uma persistência de uma elite política do Partido Colorado, a ANR, que é um partido com viés nacionalista e conservador. Então, apesar de você não ter aqui abertamente um apoio muito aberto com os Estados Unidos
e o Paraguai e os Estados Unidos ainda possuem um relacionamento principalmente ligado a esse reconhecimento de Taiwan. Então, como resta ainda aqui na América do Sul, por exemplo, um único país de reconhecimento a Taiwan, que é o Paraguai, e essa contenção da China. Então, você não deixar que a China tome conta de Taiwan ou tome conta do território de Taiwan é de interesse dos Estados Unidos, você mantém uma proximidade com esse país que reconhece. Então, principalmente para o Paraguai, você tem apoio financeiro de algumas. Você tinha esse principal apoio financeiro, mas hoje você tem um apoio político, você tem um apoio por baixo dos panos. Né? A gente vê muitos paraguaios ali que, com uma saúde a questão de saúde não muito boa, com a falta de UTIs, com falta de vacina, viajaram aos Estados Unidos para poder se vacinar e para poder fazer todo esse trâmite. Então, é bem comum, inclusive numa população do Paraguai que também tem uma disparidade econômica muito grande. Então, você tem pessoas que são muito ricas e pessoas que são muito pobres, e existe uma parte dessas pessoas, donas de terra, são brasiguaios, que geram revoltas ali dentro do Paraguai, né? Então, são donos de terra, são, na verdade, brasileiros que moram lá. Você tem essa aproximação com os Estados Unidos e até um certo prestígio pelos Estados Unidos, onde você vai lá e mora. E oferece também, ali no Paraguai, uma questão tanto de bolsas, a partir de bolsas para os Estados Unidos, a partir de bolsas para Taiwan. Então, os Estados Unidos acompanham essa política de Taiwan, exatamente para que se continue oferecendo esse apoio na região, né? E, além disso, se fala muito também de que existe, né, muita corrupção entre o governo de Taiwan e o governo do Paraguai, e que a questão do Partido Colorado está frequentemente no poder. Teria sido, inclusive, existe um documento de 2008, supostamente fala de um auxílio financeiro de Taiwan para o partido ali Colorado nas eleições. Em 2008, quem entrou foi eleito ali foi o Fernando Lugo. Então, o Fernando Lugo fazia parte, é o único presidente que não era do Partido Colorado, né? E ele supostamente, no período, ele disse que até ele iria alterar reconhecimento e criar um novo relacionamento com a China. O que acontece, e não consegui confirmar essa informação, mas essa informação veio do Huan Chen, ele é o secretário da Câmara de Comércio China e Paraguai, mas ele diz que nesse período, em 2008, o Lugo chegou a apresentar uma espécie de declaração para que o governo da China ratificasse essa alteração de reconhecimento e que isso não foi feito, né? Então ele fala, numa entrevista que a gente teve, ele fala, olha, não adianta perguntar apenas para o Paraguai, não adianta apenas que o Paraguai tome uma iniciativa sozinho, né, que decida reconhecer. Se a China não aceita, ou se a China não reconhece esse reconhecimento, ele não é aceito, né? Então, existe também, com essa questão, existe esse debate entre se realmente, nessa questão das câmaras de deputados, na Câmara de Senadores, participar dessa discussão de alteração de reconhecimento, se traz muito isso, de, olha, a China realmente não tem interesse real no Paraguai. E o Paraguai realmente não vai se beneficiar mutuamente como se espera, né? Taiwan oferece ajuda financeira, Taiwan oferece doações, Taiwan oferece tudo isso, porque é um ponto muito interessante de auxílio diplomático, né? De entendimento ali. Então, se você altera o reconhecimento, qual é o tratamento que a China continental vai oferecer ao Paraguai? Vai oferecer esse tratamento exclusivo que Taiwan possui, que Taiwan passa para o Paraguai, e essa questão de doação, essas questões de empréstimos, em que termos isso vai ter? Então, se tem esse debate de que, olha, as coisas não são como elas parecem. Não adianta a gente falar de a gente quer vender para a China se a China não quer comprar da gente. E se fala muito de que alguns produtos paraguaios não possuem a mesma qualidade de outros países aqui na região. Então, bom, o que o Paraguai oferece diferente em relação aos outros países? Realmente nada. Então, você vende soja, você vende carne,
que são produtos que todos os outros países da América Latina com relacionamento melhor possuem, pelo menos da região, né? Tanto o Brasil ali, a questão da Argentina, vendem e realizam igual e às vezes em melhor qualidade. São várias questões ali também da questão da agropecuária ali no Paraguai. Então você tem pessoas com muito auxílio financeiro que possuem uma grande quantidade de terras e a agricultura e tanto a questão da pecuária de pequenas, né, de famílias meio domésticas, é o menor espaço do Paraguai. Então, passando um pouquinho aqui, eu acho que depois perguntas a gente pode puxar um debate também, se necessariamente eu estar falando com os slides, né? Mas vamos lá. Então, Então, falando da questão de Nicarágua, e recentemente o que aconteceu no dia 9 de dezembro de 2021, eu fiz um comentário que agora eu tive que incluir mais uma parte da minha pesquisa, eles podiam ter esperado um pouquinho, a dissertação que foi até 2021, mas tudo bem, vamos lá. Nicarágua inicialmente reconheceu Pequim em 1985 e ele retomou o reconhecimento a Taiwan em 1990, então apenas 5 anos depois. Esse reconhecimento que retoma em 1990 foi quando Violeta Chamorro assumiu o poder depois de derrotar nas urnas, né, o regime sandinista de Daniel Ortega. Então, é o mesmo Daniel Ortega que está agora, ele já tinha concorrido nessa época e já tinha sido, na eleição anterior, ele tinha sido eleito, e nessa última eleição ali, em 90, ele perdeu para Violeta Chamorro e se alterou esse reconhecimento. Então, quando Ortega retomou o poder em 2007, ele manteve essas relações diplomáticas com Taiwan no período. Então, ele não teve essa alteração imediatamente, né? E ele, aí, até 19 de dezembro, ele passou a reconhecer o princípio de uma China e alinhar isso diplomaticamente. Então, esse período sempre foi um relacionamento frutífero, né? Então, a gente vai ver ali que o que estava pautado o relacionamento dos estados na cooperação e assistência bilateral nas áreas de saúde, agricultura e moradia social. Essas são as principais áreas em que Taiwan oferece assistência tanto financeira como técnica para os países da América Latina. Tá? Ali no Paraguai, durante a pandemia, foram feitas doações de milhares de equipamentos, foram feitas doações de respiradores, foram feitas doações de máscaras, de luvas, inclusive a doação de máscaras foi uma política para o mundo inteiro de Taiwan. Então, com um projeto chamado Taiwan Can Help, Taiwan pode ajudar, eles doaram diversas máscaras, inclusive aqui para o Paraná, se eu não me engano, foi um deputado conservador aqui que desenvolveu essa relação ali com Taiwan e houve essa doação grande de máscaras aqui durante a pandemia, tantos EPIs, no Paraguai também, doação de vacinas muito grande. E a questão de moradia social, então, no Paraguai, a gente vai ter também, fazendo um paralelo, né, há uma doação para a construção de casas, que inclusive nesse período foi ali um dos projetos do Lugo. Então, quando o Lugo ascendeu, falava sobre essa questão de diminuir disparidades sociais, e você falar um pouquinho mais questões sociais. Esse era um projeto de interesse para ele, e depois foi um projeto para Horácio Cartes, que seguiu a partir dele. Taiwan fez essa doação, e foram 2 ou 3 doações acho que foram $20 mil para a realização ou $200 mil ali. Foram divididos. Então, a alteração de reconhecimento da Nicarágua recente, ela está principalmente ligada à mudança da postura do governo dos Estados Unidos, né, que avança sobre o governo de ditadura de Ortega, e com essas novas sanções, né? Recentemente, o Ortega foi reeleito para um 4º mandato, onde grande parte dos seus adversários estavam presos. Então, desde 2018, quando iniciam uma espécie de levante na Nicarágua, se começa a falar sobre sanções, essas questões. O presidente Trump já tinha imposto algumas sanções que o Biden manteve. Recentemente, quando dessas eleições, e principalmente de você prender, além de diversos civis, essa questão dos adversários políticos, que aconteceu recentemente, foi
um dos motivos para que você falasse de sanções novamente dos Estados Unidos. Então, quando a gente tem essa intensificação das sanções e das declarações dos Estados Unidos contra, principalmente, o governo da Nicarágua, e além não só dos Estados Unidos, mas dos outros estados, reconhecendo essas violações dos direitos humanos, é uma ditadura, onde a mulher do Ortega é sua vice-presidente, seus filhos são os seus conselheiros, tal qual a gente tem aqui no Brasil. E então esse é o que gera principalmente que a Nicarágua tenha que se afastar dessa região, então, dos Estados Unidos, de países alinhados mais aos Estados Unidos, e entre e consiga, né, um apoio com outro estado que faz uma contraposição claramente, né? Esse não foi um assunto que foi empecilho para Taiwan por esse período. Então, dentro das notícias sobre Taiwan, ali em jornais taiwaneses, essa é uma crítica que se realiza ao governo. Então, olha, Taiwan fez doações para Nicarágua e realizou para Nicarágua, mesmo quando você estava deteriorando a questão dos direitos humanos ali no país. Então, é um país que você se defende sobre direitos humanos, você defende democracia, mas foi apoiando financeiramente um Estado por puro manter o reconhecimento econômico desse Estado, né? Então, em 2020, ali, foi feito um empréstimo no prazo de 20 anos de 100 milhões de dólares. Então, mesmo com uma política ali, a questão dos direitos humanos, uma tensão, civis presos, opositores políticos, o alto escalão, Taiwan ainda fez essa doação para um governo que sofria, principalmente ligado às sanções dos Estados Unidos ali, que foram muito fortes economicamente, e a questão da pandemia. Inclusive, ofereceu também a política da Nicarágua um auxílio de 3 milhões de dólares em dezembro de 2020. Então, você ainda financiou, além de financiar um Estado que tinha essas alterações, também Taiwan teria financiado a polícia, que foi responsável pela repressão, principalmente ali de 2018, e tem sido responsável pelas repressões ali do Ortega, tanto civis e opositores políticos, né? Então, aqui mais um. A Nicarágua deixou a Organização dos Estados Americanos em 2021, recentemente, após a organização condenar as eleições do país e exigir a liberação dos diversos civis presos, né? Então, ali, uma outra questão de política da Nicarágua, e afirma que as eleições não foram livres, nem transparentes, não possuem legitimidade democrática. Então, foram eleições onde você tinha 3, 4 candidatos que eram de apoio ao Daniel Ortega nessa eleição, e os outros opositores tinham sido presos semanas antes, né, semanas antes das eleições. E não houve nenhum espectador internacional, né? Então, geralmente aqui na América Latina, você tem tanto o Mercosul ali, a questão aqui, os outros, aqui no Mercosul você tem que você acompanha essas eleições e tudo mais, mas nos Estados Unidos, na Nicarágua, você não teve nem a presença de jornalistas. Então, jornalistas estrangeiros noticiaram as eleições de outros países ali ao redor, né? Mas não teve essa presença e não foi trazido. Então, por isso que se fala, ali, afirma que não foram livres nem transparentes, não possuem legitimidade democrática. Um levante que teve dentro dos civis ali, da população, foi uma campanha para que eles não fossem votar. Então, se você uma forma de demonstrar a nossa rejeição a um Estado que, se você sai na rua, te prende, te mata, né, seria não estar nas urnas, não comparecer nessa votação, já que seria uma votação que não interessava, na realidade, um resultado, né? Então, era uma votação fictícia, uma votação de fachada. Então, não comparecer demonstraria para esse governo. Foi essa né, a busca que os opositores ao Daniel Ortega fizeram nesse período das eleições. Em 3 de dezembro, como a gente viu, eles alteraram o reconhecimento no dia 9 de dezembro. Aqui está errado. Foi em 3 de dezembro de 2021. Foi apenas alguns dias após a alteração de reconhecimento, a China entregou à Nicarágua uma doação de 1 milhão de doses de vacina.
E a chegada foi anunciada pelo Laureano Ortega, que é o filho de Daniel Ortega, e um de seus conselheiros. Então, apenas dias depois, a Nicarágua recebeu 1 milhão de vacinas da China. Então, durante a pandemia, ali no Paraguai, a gente vai ver depois, que supostamente a China teria justificado ou teria pressionado para que o Paraguai alterasse o reconhecimento de Taiwan à China, oferecendo vacinas, né? Então, o Paraguai, no período, meio que fez essa denúncia internacionalmente, mas a Nicarágua, a gente vê ali que, bom, terminou recebendo uma doação de 1 milhão de vacinas apenas dias depois. Então, a gente fala sobre a China e as vacinas, a gente fala de diplomacia da vacina. Então, é oferecer essas vacinas, oferecer a preços baixos para países que geralmente têm necessidades econômicas ou têm necessidades de saúde. Ali na Nicarágua, 67% da população tem só a primeira dose, e apenas 37% da população, em uma das notícias, tem as 2 doses vacinais. Então, você trazer essas vacinas num estado de pandemia para um governo ditatorial é de grande interesse para você, né, aumentar a sua aprovação, mas também manter uma espécie de legitimidade do seu próprio governo, né? Então, outra coisa da questão da Nicarágua, foi interessante, que quando os diplomatas de Taiwan saíram, eles deixaram a embaixada para a Arquidiocese de Managuá, um braço da Igreja Católica. Recentemente, Daniel Ortega confiscou esse prédio da Igreja Católica e disse que vai entregar o prédio para a China, e que ele agora seria um prédio legal da China. O Ortega tem problemas com a Igreja Católica desde a ajuda humanitária que eles deram em 2018. Então, a Igreja Católica, esses espaços foram responsáveis tanto por auxiliar os civis nessas revoltas e nesses protestos que aconteceram. Então, essa doação pegou muito mal o governo de Ortega, que confiscou o prédio e falou que entregaria para a República Popular da China. Taiwan se posicionou, disse que estava basicamente enojado com a atuação do Ortega, de você tomar um prédio, né, embaixadas como território taiwanês, né? Então, porque você tomasse esse território para dar para a República da China. Então, disse que tomaria os meios legais e os meios legais necessários para que isso ocorresse. Não consegui encontrar nenhum desenvolvimento dessa questão, ao que me parece, ficou meio nisso aí, a gente vai dar, mas a gente não deu, mas daí se a gente sofrer alguma coisa internacional, isso vai acontecer. Então, a decisão da Nicarágua, por fim, deixou Taiwan apenas com 14 aliados diplomáticos. Quando a Tsai entrou em 2016, Taiwan ainda tinha 21 aliados. Essa é uma clara demonstração da intensificação das políticas da China de isolar a ilha, né? Então, você tem um partido e uma presidente que é defensora da independência de Taiwan. Então, quando ela entra, não é realidade... vamos supor que esses reconhecimentos não se deterioraram por acaso. Você deve a algum fator que aconteceu e alguma intensificação. Então, recentemente, hoje, né, a gente vê, talvez na década de 80, 90, Taiwan tinha um poder financeiro suficiente para você manter esses estados. Hoje, quando Taiwan propõe alguma questão financeira, alguma coisa, a China cobre facilmente essas doações e tudo mais nesse período, né? Então, e aqui um pouquinho trazer, esse é um dos últimos slides, um pouquinho das questões recentes e algumas perspectivas, a gente pode debater um pouquinho de perspectivas futuras, mas alguns casos que aconteceram recentemente envolvendo a questão de Taiwan. Então, sobre a questão da Organização Mundial de Saúde, Taiwan teria alertado a OMS sobre uma doença respiratória, só que Taiwan não faz parte, né, dessa Organização Mundial da Saúde. Então, teria simplesmente enviado um e-mail, alguma coisa, olha, aqui na nossa região a gente está vendo um aumento desses casos, aumento desses números, e simplesmente a OMS teria ignorado e deixado quieto, porque não faz parte e porque seria só reconhecido a partir da China continental, né? Então, o caso contrastou principalmente com as críticas da OMS, a OMS de estar escondendo ou de ser o diretor da OMS ser, de alguma certa forma, subordinado ao governo chinês,
e a demora da China em reconhecer a situação do Covid. Então, esse foi um debate recente que teve, além das tensões recentes com os Estados Unidos e tudo mais. O Paraguai, como eu comentei ali, teria sido pressionado pela China para alterar o reconhecimento de Taipei a Pequim para comprar vacinas. Então, foi procurado supostamente o governo do Paraguai por fazer compras a partir de empresas privadas. Então, ali o Paraguai poderia fazer compras por empresas privadas e depois repassar ao governo do Paraguai as vacinas e aí distribuir. Mas a China só disse que supostamente venderia essas vacinas só se alterasse reconhecimento. Quando essa notícia saiu, todo mundo ficou meio em dúvida, mas hoje a gente vê que a questão, pelo menos na minha visão, né, essa entrega de vacinas ali a Nicarágua é uma demonstração que sim, isso pode ser uma condição para você fazer doações ou vendas de vacinas desses estados, né? O governo paraguaio confirmou que isso realmente teria acontecido e falou que e comentou também que os Estados Unidos teria realmente feito uma ligação ali após a situação. Essa ligação seria dos altos escalão dos Estados Unidos e teria ligado para o Paraguai, relembrando quem são os seus aliados. Então, a ideia era que, olha, você precisa relembrar quem que está apoiando vocês e quem são realmente seus aliados, em busca de barrar essa possível alteração de reconhecimento. Então, relembrando que, olha, Taiwan e os Estados Unidos e esse país são quem te interessa e não a China continental. A China nega que tudo tenha acontecido. E outras críticas que teve a situação era que supostamente era um número de vacinas muito grande e muito impossível para ter sido assim oferecido facilmente, né? Então foram várias questões, não ficou bem resolvido ali. Sobre vacinas, supostamente o governo ali no Paraguai, então foi um projeto de um deputado, teria dito e feito uma declaração que buscava, ele falava declaração, falava sobre manter relações e desenvolver relações com países que possuíam vacinas, a questão da Covid, e exatamente ele queria falar com a China que possui essas vacinas. Essa declaração foi aprovada com um corte desse texto. Então, foi aprovada uma declaração que insta a manter e desenvolver relações com países que possuam tanto vacinas e capacidade de defesa contra a pandemia de Covid, tudo isso. Tá? Na minha dissertação vai ter um pouquinho mais disso, eu trago. Foi dito, e aí tem a questão da Lituânia recentemente. A Lituânia abriu um escritório comercial de Taiwan com a utilização do nome Taiwan. Então, esses escritórios comerciais estão sempre abertos com a denominação de Taipei e não Taiwan, para não fazer referência diretamente à ilha. Então, com essa abertura ali, a China passou a impor restrições ao país europeu. Tá? Então, a Lituânia não possui nenhum laços fortes de comércio, nenhuma relação com a China, então eles não têm problema em se opor, né, como eles têm sido, e desenvolvendo ali economicamente ali. Então, você não tem muito a perder em questão econômica, e Taiwan recentemente fez um investimento muito grande no país, em milhões de dólares, e em resposta comprou vários RUMs e fez com que incentivou a população a comprar um RUM que foi bloqueado dos chineses da compra. Então, olha, a Lituânia fazia um RUM no qual a China comprava, eles fizeram essa alteração de reconhecer essa embaixada aberta com o nome de Taiwan, a China parou de comprar esse RUM. Taiwan fez essa compra muito grande e incentivou a população através de vários posts. Taiwan tem uma diplomacia digital muito grande, inclusive. Eles utilizam muito de redes sociais, tanto para você incentivar a população. Os posts do Ministério das Relações Exteriores são muito fofinhos, tem várias coisas ali, mas que incentivou que a população comprasse esse RUM, e é uma população que bebe bastante, que fizesse essa compra também ali, e além do investimento absurdo no país. Tem alguns outros países da Europa também que agora apresentaram interesse e têm criado os think tanks. Eu sigo no Twitter um dos parlamentares, tinha sido um parlamentar da República Tcheca, e ele fala sobre a criação de think tanks em Taiwan. Ele fala, bom, Taiwan é o maior espaço de conhecimento sobre a China que a gente tem. Então, a gente precisa estar presente nesse espaço, se a gente quer aprender como a gente vai lidar com a China,
se a gente quer aprender como abarcar esse crescimento e essas políticas chinesas, não existe melhor lugar do que Taiwan. Então, a gente vê um pouquinho essa aproximação de alguns países nessa região, exatamente por essa possibilidade de compreender e entender políticas da própria China ali, tá? E aí, o mais recente, a polêmica que foi, né, encabeçou mais tensões ali entre a questão dos Estados Unidos e a China, que o presidente dos Estados Unidos presidiu a Conferência pela Democracia e convidou Taiwan e não a China continental para participação no evento. Então, o evento trouxe à tona novamente a temática da participação de Taiwan nas organizações internacionais e o apoio de países e de outros estados para que Taiwan fizesse parte, de alguma forma, como ouvinte da ONU e participasse da OMS. Taiwan faz parte da Organização Mundial do Comércio. É uma delas, mas esse convite do Biden para que Taiwan participasse pela Conferência da Democracia e não a China continental foi uma questão que chateou muito os chineses, para dizer no mínimo, e tem sido questão de escalonamento de tensões ali, principalmente. E é isso, gente. Deixa meu e-mail aqui, se alguém quiser anotar. Posso passar as bibliografias que eu utilizei, posso passar outras bibliografias, posso tirar dúvidas também aí, então é só me mandar uma mensagem. Deixa eu terminar de compartilhar a tela aqui. Bueno, Julia, muchas gracias por la presentación. Felicitaciones también por esa presentación, por el avance de tu investigación para la disertación. Bueno, vamos a abrir entonces para comentarios, reflexiones, preguntas que quieran hacer los compañeros o puntualizaciones, ¿no? sobre el tema que expusiste. Eu vou só comentar, eu não trouxe um contexto, mas se alguém tiver interesse, falando um pouquinho sobre a questão da identidade taiwanesa, a gente tem um evento que eles chamam um evento de 2/28. Então, foi quando o partido, o Kuomintang estava dentro do país e houve repressão. Eles basicamente prenderam e bateram em um mendigo, um morador de rua, que vendia cigarros contrabandeados, né? E isso aí acabou gerando também implicações para quem estava passando, quem estava buscando defender esse morador. E a partir dessa data foi criado um levante e uma questão ali de alguns meses. Foi pedido reforço do Kuomintang, pediu reforço dos outros militares, e você teve um massacre de aproximadamente, tem de 18 a 20 mil taiwaneses nesse período, né? Então, fala-se que esse é um dos pontos de identidade, da criação da identidade taiwanesa. A criação da identidade vem principalmente da criação do outro e de nós, né? Então, houve essa diferenciação ali, de quem apanha na rua e de quem é preso por um governo ditatorial ali que existia, então um governo militar, que seriam aqueles que tinham os dirigentes ali, e quem apanha na rua a população, e quem são os dirigentes são quem tem o poder e a questão física, tudo para fazer isso. Então, a partir dali, é o que a gente fala, o que se reconhece dentro de Taiwan e dos estudos disso, como o início de uma identidade taiwanesa nesse processo. Eu no coloqué en el slide, mas acho que achei interessante comentar. Sí, es un acontecimiento inclusive antes de que comience la separación, ¿no? Es de 2/28, es el 28 de febrero de 1947, ¿no? Ese acontecimiento de represión del Kuomintang sobre la población taiwanesa, ¿no? Que como vos bien dijiste también, Taiwán durante un tiempo también fue cedido a Japón, ¿no? Es decir, desde 1895 con ese tratado de Shimonoseki, queda bajo la influencia japonesa. Ahí hay un sector incluso de las clases dominantes taiwanesas que colaboran con Japón. Eso va a implicar después represión después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón es derrotado en 1945, ¿no? Entonces, bueno, toda una historia larga
que va conformando esa identidad y que en el último tiempo, con las nuevas características también que va adoptando la República Popular China, lleva al surgimiento de un movimiento de tipo independentista, como es, bueno, el cuestionamiento al acercamiento de Taiwán con China, ¿no? Pero es que esa identidad china históricamente también fue muy fuerte, ¿no? Inclusive un vicepresidente de Chiang Kai-shek termina haciéndose atender en Estados Unidos, después se pelea con Chiang por sus reelecciones indefinidas y se va a la República Popular China y es recibido casi con honores por Mao Zedong, por una vuelta a la patria, digamos, que tiene ese personaje que era Ding Sonren. Entonces ahí, bueno, una larga historia que a veces, si uno observa, los más viejos tienen todavía ese apego a la identidad china y los más jóvenes el constituir una identidad nueva, porque también es muy prolongado el tiempo de separación de los dos países. Digo, este tema del acercamiento que provocó el Kuomintang en el último tiempo con la última presidencia del Kuomintang impactó en eso que dice Julia, ¿no? Sobre el intento de acercamiento de Paraguay y sobre todo del Frente Guazú y la expresión política de Fernando Lugo, porque coincidió la presidencia trunca, ¿no? Con golpe de Estado incluido de Fernando Lugo, de la tregua diplomática entre Beijing y Taipei, ¿no? Es decir, el presidente Ma y Xi Jinping en esos momentos, bueno, no Xi Jinping, digamos, lo que tenía que ver con Hu Jintao, porque Xi Jinping empieza en 2013, Hu Jintao tiene una tregua diplomática ahí todavía con Ma, que lo lleva bueno, no avanzar en el reconocimiento también a Paraguay y bueno, y siendo muy fuerte la articulación Paraguay-Taiwán, ¿no? Es decir, intereses que exceden a veces una fuerza política, pero que hasta la fecha esa fuerza política, el Frente Guazú, que está hoy en la oposición, fue uno de los impulsores de ese intento de reconocimiento también de la República Popular China en 2020, en el marco ya de la pandemia. Bueno, dejo abierto ahí para comentarios. Yo tengo más comentarios para hacer al trabajo, algunos incluso en tono de pregunta, pero dejo abierto a ver si les compañeros quieren acotar algo, preguntar también, ¿no? Eu queria fazer uma pergunta. Recentemente a gente está vendo um movimento de meio que fortalecimento da maré rosa na América Latina, com as eleições do Chile recentemente, o fortalecimento do governo da Nicarágua. Eu queria saber se você entendia isso, que isso pode representar não só nesses países, mas um enfraquecimento geral da diplomacia taiwanesa na América Latina nos próximos anos. Eu acho que talvez, mas eu vejo muito mais, eu acho que depende muito do que, nessa condição, e quem, entre aspas, sobrou de reconhecimento, depende muito o que a China pode oferecer e que vantagens você vai ter a partir desse reconhecimento, né? Eu acho que, ideologicamente, não vai fazer uma diferença muito grande. Então, por exemplo, o que esses países menores do Caribe têm de interesse na China? Será que eu vou... Porque Taiwan oferece ajuda financeira para esses estados muito ferrenhamente, né? Então, olha, eu faço doações de milhões de dólares, eu faço tudo isso porque esses estados me interessam. Então, às vezes, para esses países, essa questão, tanto a cooperação financeira, mas cooperação técnica, então, lugares que não têm uma educação muito desenvolvida, é mais interessante que você seja parceiro de um país menor que te dá mais atenção do que você competir, por exemplo, com todos os... questão de, por exemplo, vamos supor, questão de intercâmbio, questão de cooperação técnica. Então, às vezes, é mais interessante para um país menor você estar se relacionando com outro país menor, também bem desenvolvido economicamente,
que me ofereça fácil acesso a essas coisas que eu preciso, do que eu ter que disputar com um gigante onde tem o resto do mundo entrando, assim, sabe? Eu acho que o que a gente vai ver, eventualmente, é meio um esfriamento dessas questões que a gente vê hoje entre China e Taiwan. Eu não acho que a gente está indo para um escalonamento muito grande bélico, mas eu acho que aqui na América Latina você vai continuar no status quo, sabe? Você vai ter mais aproximação desses países maiores com a China, eu, né? Espero. Então você vê a Argentina, que é bem mais próxima. Aqui a gente tem a perspectiva, então, acredito, de entrada do governo Lula, que também era muito próximo da China, então fazia comitê de empresários e tudo isso, então acho que você vai ver, mas eu não acho que é um fato suficiente para alterar o reconhecimento de quem sobrou. Aqui no Paraguai também acho que precisa de um retorno muito grande. Assim, o Paraguai não supostamente se diz, a gente, por exemplo, um debate em relação à carne paraguaia, de que a carne paraguaia não tem qualidade para ir para a China. Então, você coloca a carne paraguaia aqui em outros lugares, por exemplo, no Uruguai, no próprio Brasil, na Argentina, onde você tem muito mais espaço, você tem um investimento maior nessa área. Então, não seria eficiente você alterar um reconhecimento de um estado que tecnicamente não tem muito interesse em você. Então, o que o Paraguai tem a oferecer para a China de diferente que outro estado não consegue? E nesses todos os anos. E outro de que você tem um produto que realmente não vale a pena chegar lá. E trazer mais produtos chineses pode minar um pouco esse objetivo que o Paraguai tem aqui na América Latina, que é você ser um centro de compras. Então, um centro de distribuição de próprios governos, de próprios produtos chineses, que às vezes é mais barato. Então, você vai para o Paraguai ali e você encontra Made in China, Made in Taiwan. E aí, para você fazer essa distribuição aqui na América Latina, sem que necessariamente precise trazer, é interessante, né? Então, eu acho que a gente vai ver um status quo em questão de Taiwan, mas a gente vai ver uma aproximação maior ali com a China, com certeza. Acho que é isso. Não sei se deu para mais ou menos. Sim. Muito obrigado. Nada. A veces hablamos con Julia, cuando conversamos sobre la situación diplomática, el tema de, bueno, inclusive cuando nos comunicamos por el tema de Nicaragua, ¿no? Como que uno ve siempre una ficha más del dominó que cae, ¿no? Es decir, en el último tiempo, nosotros, no solamente desde aquella resolución 2758 de la Asamblea de Naciones Unidas que dio el puntapié para la apertura de reconocimientos a la República Popular China, sino todo lo que ha sido el siglo XXI, siempre vemos una ficha más caer para el lado de la República Popular China, ¿no? Y si consideramos América Latina, bueno, Dominica, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Panamá y ahora Nicaragua, ¿no? Algunos con gobiernos de centroizquierda, otros con gobiernos inclusive de derecha, ¿no? Es decir, no necesariamente implica, las ventajas del alineamiento con China no implican necesariamente una coincidencia ideológica, ¿no? Es sobre todo una coincidencia en hacer negocios. Ahí, como bien señaló Julia, hay una fuerte ofensiva diplomática o trabajo diplomático de Taiwán de ofrecer cooperación internacional, pero a veces no sé, se me colgó acá la imagen, a ver, ¿me están escuchando? Sí. Pero a veces los millones que desembolsa Taiwán no se comparan con los millones que puede desenvolver China o con los miles de millones de comercio internacional con China, ¿no? Inclusive ¿no? Nicaragua de Ortega todavía se mantuvo mucho tiempo en la relación con Taiwán. Taiwán es un socio fuerte del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, y es uno de los miembros extrarregionales del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y sin embargo, bueno, las opciones hoy terminó jugando para el reconocimiento diplomático con una cosa un poco agresiva, como por ejemplo cederle, como bien mencionó
Julia cederle la embajada de Taiwán a la República Popular China, ¿no? Es decir, ahí ya no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Y sin embargo lo hizo y ya venía abriendo las relaciones con China desde su gobierno, que incluso con la intentona del canal interoceánico de contratar empresas chinas para ese proyecto, ¿no? Entonces, fíjense, incluso Brasil con su verborragia anti-China en la previa del gobierno Bolsonaro, China sigue siendo el primer socio comercial y, digamos, Brasil hacer una jugada en contrario le sería, digamos, casi un suicidio político, porque se enemista con las mismas clases dominantes, con buena parte de esas clases dominantes que han apoyado el ascenso del bolsonarismo, no reconocer a China, ¿no? Ahí Brasil es uno de los, bueno, no, ni hablar que es el primer socio comercial de Brasil, pero además dentro del Parlamento brasileño hay un frente Brasil-China, ¿no? Que abarca casi la mitad del Parlamento, por ejemplo, ¿no? Y ahí es transversal a todos los partidos políticos. Ahí lo que por ahí quería conversar, una de las cositas que quería mencionar ahí, Julia, es el tema de pensar un poco las relaciones del reconocimiento, porque lo que vos mencionás de América Latina en términos de reconocimiento a la República Popular China, cuando se empieza a acercar a Estados Unidos y la ONU lanza la resolución 2758, es muy cierto para Brasil, pero hay otros países que lo reconocen inmediatamente, por ejemplo Chile, que está Salvador Allende, Perú, que es un gobierno dictatorial, sí, pero es un gobierno de dictadura de izquierdas, porque está Velasco Alvarado, Argentina, que está jugando una doble ahí con una dictadura, pero que juega también con la Unión Soviética, que lo reconoce también a China, y gobiernos democráticos, por lo menos formalmente, como es el gobierno mexicano, que tiene una cercanía muy fuerte con los Estados Unidos, pero una política exterior independiente, ¿no? Entonces, ahí por ahí, habría que flexibilizar eso, ¿no? Bien, digo, una de las preguntas que se nos abre con esta pregunta de Pedro es qué va a hacer Xiomara Castro, ¿no? Es decir, un gobierno que viene sí con esa oleada de movimientos populares de la izquierda que la llevaron a la presidencia, bueno, ¿qué hará? ¿No? Es decir, ¿cuál sería el posicionamiento de Xiomara Castro en este escenario? No solamente en referencia a las chinas, o a Taiwán y la República Popular China, sino también en América Latina, ¿no? Todavía habrá que ver qué es lo que sucede. Bueno, yo paro por aquí. Por ahí el tema de la tregua diplomática en el marco del gobierno Lugo, están esos trabajos de un autor que trabaja en España, que es Suárez Diegues. Suárez Diegues, que ha trabajado ese tema de la tregua diplomática entre Beijing y Taipei en el marco del gobierno Lugo. Bueno, ¿qué otras reflexiones, compañeros, compañeras? No sé, Julia, si querés mencionar algo más aí. Não, eu acho que era um pouquinho isso. E outra coisa interessante falar da busca assim, da China em si, é interesses do próprio país, né? Do próprio da situação. Então, por exemplo, Panamá, o acesso e esse relacionamento com o Panamá foi desenvolvido várias questões. Se não me engano, tem um porto ali no canal do Panamá que faz parte que é chinês. Então, assim, por que se busca esses países, assim? Então, por que hoje você não vê uma ofensiva tão grande em questão financeira? Ali a questão da Nicarágua, óbvio, né? A gente vê de um ponto, assim. Mas alguns outros estados é porque, às vezes, por que você não vê no Paraguai? Por que você não vê interesse muito grande da China? Não tem um objetivo. Então, se você tem ali ilhas menores, ou Taiwan reconhece alguns países, por exemplo, reconhecido por alguns países da Micronésia, ali na região, porque a China não tem interesse muito nesses espaços, ou não compensa, entre aspas, então, eu desembolsar todo esse dinheiro para um retorno que esses lugares não vão me dar, né? Ali até a gente vê Honduras, que supostamente estava ali, entre a gente vai deixar de reconhecer, vai deixar de não reconhecer, e acabou que se manteve com Taiwan e se estabilizou um pouquinho em relação.
Então, pensar um pouquinho no futuro, eu acredito que a gente vai ter um pouquinho mais de participação de Taiwan nessas questões, mas os outros estados que ainda não reconhecem a China vão continuar desenvolvendo mais ou menos como o Paraguai desenvolve. Então, o Paraguai desenvolve, existe a Câmara de, né, trazendo como que, economicamente, eles se relacionam com a própria China, né? Através da Câmara de Comércio Paraguai-China. Então, é uma organização, uma ONG, que tem acordos com diversos braços do governo chinês e que faz esses processos aqui no Brasil. Eles foram responsáveis ali no Paraguai. Então, eles foram responsáveis pelo sistema de CIVECA, né, que é um sistema de denominação e de catalogização de cargas da China e de Hong Kong. Isso não tinha muito tempo, né? Então, eu acredito que a gente vai estar caminhando para esse tipo de status quo, e eu espero, mas que você tenha um pouquinho mais de levante sobre a participação de Taiwan nas questões comerciais, mas é muito difícil. Eu vejo... é muito difícil prevenir, até porque a gente não sabe pensar no futuro, a gente não sabe as políticas do Xi, a gente não sabe quanto que vai acontecer, a gente não sabe se realmente ele vai lá daqui a 3 dias, tá? A gente vê, né, questões militares ali no Mar da China, ali perto de Taiwan. Então, assim, a gente pode estar falando tudo isso aqui e aqui amanhã a gente vai acordar e tem gente lá. Então, mas eu acho que a gente caminha um pouquinho mais para uma normalização e para mais um status quo. E acredito que às vezes os Estados Unidos vai ser responsável por ceder várias coisas para a felicidade da China para manter essa situação. Eu acho que os Estados Unidos, por exemplo, defender Taiwan não é o interesse de entrar num conflito bélico. Então, se você tiver que tirar algumas sanções da China, se você tiver que devolver alguns espaços para ter... e um dos pontos ali que de interesse, e que eu vi alguma notícia sobre isso, é que um grande interesse da China ali, tanto em Taiwan, mas dessa defesa de Taiwan, é a questão dos semicondutores. Então, Taiwan tem as maiores fábricas de semicondutores que hoje você utiliza para qualquer coisa de tecnologia, né? Então, além desse ser um interesse grande para a China, é um interesse grande para outros estados, principalmente os Estados Unidos, para outros países ali da Europa que têm desenvolvido. Então, tem alguns estrategistas ali que falam que, olha, se você quer parar a China de invadir, você destrói as fábricas de semicondutores. Seria esse interesse. Que aí seria você não tendo esse acesso a essa tecnologia, você não tendo acesso a essa questão de Taiwan, seria inviável economicamente, seria desinteressante para a China que invadisse o espaço. Então, assim, além da questão política, tem uma questão econômica, né? Várias questões ali de tecnologia que a China precisa desenvolver, de outros países que têm tentado desenvolver. Então, talvez por essa questão desses semicondutores, essa questão, exista aí uma busca de defender Taiwan como um espaço mais democrático para esse acesso. Então, vamos supor, que condições, se a China hoje coloca e é dono dessas fábricas, que condições você vai passar para vender essas coisas, né, esses semicondutores? Que valores? O que você vai pedir para que esses estados ganhem? Então, defender Taiwan nesse sentido é você garantir um acesso democrático a esses itens de tecnologias que hoje existem em literalmente tudo. Então, é um pouquinho também baseado não só na questão política, mas na questão econômica de interesse dos outros estados. Acho que era isso, gente. Falei demais. Alguém mais? É isso, professor. Bueno, si no hay más preguntas, yo así quería un último punto para mencionar el tema de la opción de Paraguay, ¿no? Que también esto ya aparece en tu trabajo y demás, de las ventas de la soja paraguaya y de la carne también, como tercerizando a veces la llegada a China, ¿no? Es decir, pasando o por Brasil o por el puerto de Rosario en la Argentina, como una llegada también de las ventas de esas clases dominantes paraguayas a los mercados de la República Popular China. Y ahí, bueno, yo quería preguntarte ahí, en orden de prelación, ¿no? De importancia, porque ahí vos mencionás, digamos, como las causas, ¿no? de esa relación de mantenerse de Paraguay con Taiwán, el tema de, bueno,
por un lado el factor Estados Unidos y por otro lado el factor Taiwán, ¿no? En relación a las clases dominantes. Si vos tenés que mencionar la importancia hoy, un orden de importancia, yo digo, por ahí no es necesario a veces dejarlo claramente, a veces son parte de las causas, pero vos te inclinás para el factor Estados Unidos o para el factor Taiwán en la relación de las clases dominantes paraguayas. Esa sería mi pregunta. Eu acho que talvez a questão de Taiwan, pois se fala muito sobre essa questão de financiamento dessas classes, né? Das elites paraguaias e disso através de Taiwan. E supostamente existem alguns documentos que provam isso. Então, não acho que é simplesmente um alinhamento ideológico. Eu acho que realmente existe essa tentativa e essa ação de Taiwan de financiar os interesses dessas classes dentro do Estado. Então, ali em 2008, você deu dinheiro para algumas empresas ali. Mas acho que existe uma ação indireta dos Estados Unidos ali disso, mas eu acho que o que se mantém o relacionamento hoje é esse financiamento de Taiwan por projetos e por interesses das classes dominantes que existem, de classes em si, mas dos interesses de governos ali que existem. Porque se você tem um comércio e você não está recebendo, por que você não alterou, né? E se fala de corrupção, tanto do governo paraguaio como do governo taiwanês, mas a gente viu ali a questão, quando o Horácio Cartes entrou, ele falava sobre questão de moradias e de construção disso. Então, meses depois, se acordou uma doação para a construção de vivendas populares, que era um dos projetos de campanha dele, né? E eram alguns milhões. Então, acho que está muito mais ligado a esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de demanda, do que realmente os Estados Unidos em si. Muito obrigado, Júlia. Então, parabéns novamente. Obrigada. Pelos avances de la pesquisa. Y bueno, nosotros dejamos entonces por acá hoy la clase, si no hay más preguntas, más comentarios. Nosotros durante el transcurso de febrero vamos a tener otras presentaciones de personas invitadas, ¿no? Inclusive de profesoras de la UNILA y de una profesora de Colombia, sobre el tema de las relaciones India-América Latina, Corea del Sur, América Latina. Entonces, bueno, ahí los que quieran participar, vamos a tratar de darle publicidad y invitarlos a la presentación, y a los que son estudiantes de la disciplina les pido que no falten, ya vamos a hacer algún trabajo práctico específico para levantar un poco las cuestiones que son expuestas por los expositores invitados a la disciplina. ¿Está? Bueno, me despido hasta acá, un abrazo a todos y nuevamente felicitaciones, Julia, por la exposición de tu trabajo. Obrigada. Isso. Tchau, gente. Obrigada.